objetivo traçar estratégias de desenvolvimento, mas apenas um contributo para a nossa comum reflexão sobre a nossa pátria, Timor-Leste, daqui a 30 anos. Foi o tema que me pediram para falar de Timor daqui a 30 anos, isto é, Timor em 2040. Se nós olharmos para trás, há 30 anos, precisamente em 1989, podemos perguntar como era Timor nessa altura. Pois, era uma província da Indonésia, 27ª província. Como governador Mário Carrascalão, com os bupates, alguns timorenses, alguns indonésios, e com os chamat, não é? Que fala a chamata, todos os timorenses. E, naturalmente, havia indonésios a governarem a administração. Timor, na altura, há 30 anos atrás, podíamos dizer, praticamente era uma prisão. Não tínhamos liberdade de circulação, não tínhamos liberdade de movimento, de expressão, de reunião. E foi precisamente nesse ano, 1989, o então engenheiro Mário Viegas Carrascalão, já falecido, é quem prestamos a nossa homenagem, teve a ousadia de escrever ao presidente Suharto que era o momento de abrir a província Timor-Timor para o mundo exterior. Foi uma luta difícil do engenheiro Carrascalão, que teve de falar com os militares, na altura, o general Ben Murdar, com os grandes militares da Indonésia, e foi pouco a pouco, de facto, abriu então as fronteiras de Timor para que Timor fosse visitado pelos turistas, pelos jornalistas. Mesmo assim ainda havia um controle muito grande e nós próprios, os que habitávamos lá, tínhamos dificuldade em deslocarmos livremente, porque tínhamos de levar o salvo-conduto, o chamado Surat Jalan, e que nós devíamos apresentar em cada posto de controle. Lembro-me que da Baú de Vila até Balcó havia 14 postos de controle. Portanto, chamava as 14 estações, não é? Da Via Sacra, que nós devíamos fazer. Porém, em 1989, tivemos a visita do Santo Padre, agora é Santo João Paulo II, 12 de outubro de 1989, e foi uma altura da abertura, digamos assim, de Timor para o mundo. Portanto, comparando Timor de 1889 a Timor-Leste do ano 2019, há um grande salto em todos os aspectos. Timor é uma nação livre, independente, com todos os seus órgãos de soberania a funcionar, a Presidência da República, o Parlamento, o Primeiro-Ministro, os tribunais, enfim, estabelecemos relações diplomáticas com vários países e, como disse aqui o adido da educação, há muitas universidades, muitas politécnicas. Note-se, de facto, diferença de uma província, 27ª província da República da Indonésia, para um país independente chamado Timor-Leste. Mas, como será Timor daqui a 30 anos? É o tema que me pediram. Eu não sou profeta, não sou futurista, não é? Para adivinhar o que é que vai ser Timor em 2040. Mas é preciso refletir sobre isso, porque de facto hoje o mundo é governado pelas pessoas visionárias, pelas pessoas que planeiam o futuro. E nós, timorenses, não podemos estar a dormir, não é? À sombra de uma bananeira, depois de beber um bambu de tuaca. Temos de sonhar, temos de planear, planificar, e por isso o papel dos universitários, o papel dos académicos, o papel dos políticos, que ponham isto a andar. Como que será Timor em 2050, 2040, aí por diante. Pois, para falar de Timor daqui a 30 anos, permitir-me começar primeiro pela sua população. Sem dúvida, hoje somos 1.160.000,
talvez no ano 2040 já seremos 1.500.000, quem sabe, ou 2 milhões, depende muito, não é, da geração. Os timorenses geralmente têm muitos filhos e filhas, não fazem calor garantizada, e por isso é que a nossa população deve aumentar. Mas temos de falar de um timorense. Como que será o timorense daqui a 40 anos? Mais saudável, naturalmente, mais alto. Eu sou baixinho porque tinha 2 anos, meu pai tinha falecido, eu só comia batardão, não tinha calorias para crescer. Mas os timorenses de 2040, pronto, terão mais possibilidades de terem boa saúde, mais gordos, mais altos, bem vestidos. Portanto, pensamos também no timorense e na timorense. Da gente com qualidade, fisicamente, psicologicamente, socialmente. Falamos também, enfim, dos jovens, das crianças, terão mais possibilidades de se alimentarem bem, de serem bem cuidados, de crescerem em todos os aspectos, livremente, mas também com responsabilidade, para serem pessoas na nossa terra. Falamos, enfim, do vestuário. Há ainda timorenses vestidos de lipa. Em algumas zonas ainda anda de tanga, não é? De fôlego. No dia 6 de janeiro do ano 2019, eu fui até Maliano, percorri Lixá, Novara, Balibó, Batucadé. Ainda vi pessoas, nossos conterrâneos, nossos concidadãos, vestidos de lipa fora, até chinelos, alguns descalços à entana. E isto depois de 20 anos de independência. Portanto, esperamos que no ano 2040, pelo menos todos já calçados, não é? Claro que em Timor faz calor e por isso que é na calçado depois os nossos pés cheiram muito mal. E por isso preferimos sandálias e preferimos chinelos, mas pelo menos já a gente, enfim, calçada. Não é como os nossos antepassados daquele Caio, o doutor e eu somos daquele Caio, não é? E os nossos chefes do suco iam ao balcão para ouvir as ordens, na ordem, levavam os sapatos em cima dos ombros para não estragar os sapatos. Andavam descalços. E quando chegava de Pirlola, havia lá água, que vinha lá e valia, lavavam os pés e calçavam os sapatos para ir à administração. Alimentação. A alimentação, creio que, da população timorense será mais bem cuidada, mais rica em calorias. E esperamos que também haja água potável. Haverá mais carne, mais peixe, mais hortaliças, mais frutas. Mas é importante também a população timorense do ano 2040 tenha também horas de comer. Não é? Sabemos que os nossos conterrâneos às vezes comem uma vez ao dia. E, sobretudo, da manhã, quando se levantam, está lá a aquecer uma lareira, ali a guardar, não que o sol suba, que venha meio-dia, depois vão tomar um toaca, comer uma batata e chega. E por isso que vêm as doenças crónicas, não é? Da malária, tuberculose, outras coisas. Que tenha também uma hora marcada de alimentação. Isto não só para as pessoas, mas também para o clero, os religiosos, para os doutores, para toda a gente, não é? Temos um bocadinho desta de disciplina na nossa alimentação. Esperamos também que haja já água potável em todas as casas, em todas as aldeias. Não é? Para isso é preciso trabalhar na alimentação do timorense. Habitação. Esperamos que no ano 2040 haja mais casas permanentes já construídas com bloco, de zinco, de tijolo, que haja também nessas casas, haja sanitas, retretes. E hoje, as pessoas que visitam Dila, algumas dizem, os retretes de Timor e os esgotos da cidade de Dila a céu aberto. E por isso algumas pessoas passam para as aldeias, pelos bairros, têm tapar o nariz, porque está tudo limpo, como no tempo da Indonésia. Não avançamos nada.
Eu aterrei em Dili 22 de dezembro de 2018, passei do aeroporto para Santa Cruz para almoçar e seguir para o Balcão. A minha primeira impressão foi: Dili é uma cidade javanesa, uma cidade indonésia. Suja, não há ordem, não há disciplina, qualquer faz como quer, e os esgotos a céu aberto, e por isso esperamos que 2040 já não haja destas coisas na cidade de Dili e nas nossas vilas principais. Esperamos também que continue a haver casas tradicionais, não é? De Palapa, de Gamudo, bem construídas, porque de facto, onde haja casas tradicionais, essas casas tradicionais possam servir de objeto de atração para os turistas. Não só para restaurantes à beira-mar, como ali em Tacitouro, ou em Tibar, ou em Areia Branca, ou em Hera, mas que os timorenses, além da casa propriamente dita, já de pedra e cal, porque depois isto defende também contra a umidade e contra as chuvas torrenciais, contra os incêndios, que haja também casas tradicionais, porque de facto o clima de Timor exige isto, mais frescura. E as casas tradicionais muitas vezes servem também para, enfim, para as pessoas descansarem e também para serem atrativos para turistas. Há outro problema quando falamos da casa timorense. Esperamos que em todas as casas, mesmo aquelas feitas de palapa, de talitã, a cadeira que o chão seja pavimentado. Pavimentar o estabelecimento ou de alguma outra coisa, porque tendo os nossos timorenses andando descalços, pois podem defender-se da saúde, não é? Defender-se das gripes, quando a nossa terra, o nosso solo, das casas, o chão não está pavimentado. Falamos da saúde e higiene daqui a 30 anos. Esperamos que haja mais hospitais, e hospitais de qualidade, não só em Dili, não só nas capitais dos distritos ou dos concelhos, mas também nas sedes dos postos administrativos. Hoje, em Timor, ainda há hospital em que um doente, os parentes vêm fazer comida ao lado do hospital. Que já não deve acontecer. Desculpa, eu vou tapar primeiro isto. Bem levar. Portanto, esperamos que haja, enfim, pessoal mais qualificado, médicos, enfermeiros, empregados, mas também precisamos de bons administradores para os hospitais. Como sabeis, aqui em Portugal, Braga, Coimbra, Lisboa, Porto, um hospital para andar bem, é preciso que haja um bom administrador, que às vezes não é da área de medicina, e que planeia e que, enfim, estabelece as linhas da construção de vários edifícios, de várias salas, e ao mesmo tempo da administração do próprio hospital. Não sei se em Timor já há bons administradores de hospitais, né? De Vidal, de Balcão, de Armelo, de Los Palos. Vocês podem perguntar a Los Palos, quem é o administrador do hospital de Los Palos? Precisamos também, enfim, ter mais farmácias, médicos especializados, e continuaremos a combater o sarampo, a tuberculose, as febres endémicas, as doenças crónicas. Mas para isto é preciso também que no ano 2040 os timorenses façam esforço, enfim, de não consumirem muito álcool, muita droga, muito tabaco, o que é o pão nosso de cada dia hoje. Estamos a referir 2040, mas isto depende muito da educação, não é? Dos jovens, educação de toda a família, para, enfim, controlar bem este aspecto do álcool, da droga e do tabaco. Enfim, falar do ano de... Entramos no campo do ensino, instrução e educação, como acabou de falar o Sr. Dr. Natalino, naturalmente, já nível da educação, mesmo no tempo indonésio, nós notamos que houve, de facto, não é, uma realidade que contribuiu
para o desenvolvimento de Timor e mesmo agora, mas precisamos, enfim, de uma maior qualidade na educação, construção de edifícios escolares de qualidade, não só em Dili, mas nas vilas e nas aldeias, começando pelos edifícios para o ensino básico, ensino secundário, e também apostamos na preparação de professores. Professores possam dominar bem a língua portuguesa, dominar bem a língua técnica, e dominar o inglês e dominar também as línguas maternas. Já falaremos também do problema das línguas, mas falamos, portanto, vamos apontar para o ano 2040 para uma boa, enfim, qualidade de educação. E esta qualidade de educação exigirá, enfim, o ter as infraestruturas principais, como são as bibliotecas. As bibliotecas hoje, quem visita uma escola básica aqui em Portugal, tem bibliotecas muito bonitas e bem feitas. As crianças frequentam, porque estão bem apetrechadas. A mesma coisa, salas de computadores. Para haver sala de computadores, ali em Ratudo, se não há eletricidade, como é que vão utilizar computadores? E para isso exige-se, de facto, a eletrificação, que já há em todo o território, mas esperamos que, de facto, as nossas escolas secundárias, básicas, ensino superior, tenham estas infraestruturas de computadores para todos os jovens. Apostamos também, continuaremos a apostar na existência de escolas técnicas, escolas politécnicas e, sobretudo, enfim, de uma preparação muito grande de todos os timorenses. Porque, como sabemos, a educação é a base do desenvolvimento. Um outro aspecto seria atividades económicas, e que entram a agricultura e pescas, a indústria, o comércio, o turismo. Falemos da agricultura. A agricultura continua a ser a base do desenvolvimento de Timor-Leste. Está toda a gente a fugir de Dili. Dizem, e eu também assisto, se nós passamos pelas planícies de Manatuto, da Laleia, ou se alguém for mais adiante para o Atelare, muitos dos campos de arroz que nós chamamos várzeas estão abandonados. Só cresce o araçá do sol. Porque mais vale comprar um saco de arroz já pronto, que vem de Vietnã ou de Tailândia, do que a lainata, cola e nunca mais toma. Portanto, temos de mudar a mentalidade. Vamos mais para o facilitismo do que para o sacrifício e, ao mesmo tempo, pelo gosto pela agricultura. A agricultura, dentro de 30 anos, esperamos ver em Timor-Leste mais campos de arroz lavrados e aproveitados, mais campos de milho, de feijão, de hortaliças, enfim, de frutas. E por que Timor-Leste não pode exportar banana, não pode exportar quiabo, não pode exportar laranjas para fora? Estamos somente a importar. Não é? Até a ilha que está à nossa frente, ela tem Ilha Quissa, exporta banana, laranja para Timor, laranja chamada leite. E por que o timorense não pode exportar? Está somente a consumir. Podemos apostar isto para o ano 2040. Portanto, alargar esses campos de agricultura, indústrias, enfim, esperamos que haja mais intensificação de pequenas e médias empresas, que a exploração do petróleo que está a ser levado a cabo pelo governo e, sobretudo, por Mambote Xanana, que é o bom uso proveniente, não é, do dinheiro proveniente do fundo de petróleo, que seja mais equitativo, que se veja que, de facto, o fundo é bem aplicado para o desenvolvimento e para o progresso de suas populações. Indústria das pescas, de conservas. Aí, nós, os timorenses, somos uma ilha, mas muitos de nós têm medo de nadar, de pescar, mas os timorenses têm que ter muito, também coragem para serem pescadores, estabelecerem indústria de pesca, frigoríficos de conserva, distribuir o peixe, distribuir outros, produtos do mar,
para todos os concelhos do interior da ilha. Como é que será o comércio daqui a 30 anos? Hoje, graças a Deus, já há compatriotas nossos que têm as suas lojas. Há 60 anos, quando se fala do comércio, era o chinês. China Sira, mas coloca loja. Se nós falarmos há 30 anos, os indonésios, mas coloca loja. E agora, temos que pensar que daqui a 30 anos serão os próprios timorenses, a dominarem o comércio. Por isso é preciso aprender a arte de comerciar. O judeu, o árabe, o índio já nasce com o comércio no sangue. E por que o timorense não nasce também com o comércio no sangue? Só nasce com mania de futumar no sangue. Preciso ter esta arte de comércio. E depois, disciplina no comércio. Dizem que quando o timorense abre um restaurante, o comércio sempre vai à falência, porque os parentes, familiares, os amigos nunca pagam. Estão somente para explorar. Precisam de disciplina nesse aspecto do comércio. Esperamos também que daqui a 30 anos os timorenses possam estabelecer, enfim, associações comerciais, empresas de importação e exportação. É muito importante a empresa de importação e exportação. Antigamente são os chineses. Nós às vezes falamos mal dos nossos colegas, amigos chineses. E agora estou a pensar tudo isto, porque os chineses foi um grande também elemento de desenvolvimento de Timor. E nós tratávamos mal, chamávamos de piratas, matambu, mas olhando bem para as coisas, foram os grandes elementos da construção de Timor. Eles tinham iniciativa, enfim, de importação e de exportação. Até nos postos mais isolados iam com as suas caminhonetes a comprar as coisas, a vender as coisas. Portanto, timorenses deviam também estabelecer essas associações comerciais de importação e de exportação para que tenham contato com a Indonésia e com a Austrália. Passamos para o campo de turismo. O turismo não é somente organizar festas para expor as meninas bonitas. As pessoas gostam de ir a Timor. Nós temos uma dificuldade, que ele é o pé de nós, temos a ilha de Bali, que, enfim, apanha todo o turista, e depois a ilha de Lombok, e agora estão a desenvolver, não sei se vocês sabem, na ilha de Sumba. Sumba há um hotel onde, por noite, se gasta 25 mil rupias, 25 jutas. As pessoas vêm, sobretudo de Denpasar, para passar a noite em Sumba. E por causa do seu clima, por causa da sua estrutura ecológica, por causa da sua não sei quê, das suas tradições, as pessoas agora apostam, além de Bali e de Lombok, apostam também em Sumba. Timor, esperamos daqui a 30 anos, seja também um centro que atraia fluxo de turistas, não só para Dili, mas também para outras zonas do território. E para isso, claro, para receber os turistas, em primeiro lugar, temos de ser os primeiros timorenses a sorrir muito, não é? Sorrir verdadeiramente, ser amigos, ser hospitaleiros e lutar contra, enfim, a insegurança. Quando as pessoas dizem que em Dili da noite, a partir de 10 horas, 11 horas, já não se pode passear numa rua de Dili por causa de Ambo, Hana Ambo, por causa disto, por causa daquilo, de artes marciais. Os turistas não vão para Timor. O desenvolvimento turístico de Timor não avança para frente. Portanto, para o turismo, estabelecer infraestruturas básicas, estradas, eletricidades, hotéis, restaurantes, boa comida, mas também, eu já disse, que, sobretudo, em saneamento básico, casas de banho, retretes, caminhos,
tendo museus, monumentos, que nós somos fracos em monumentos. Estou agora no Porto, é um boom de turismo. Não sei o que acontece também em Braga. Por que as pessoas vêm ao Porto, vêm a Lisboa, vêm a Braga, o Alentejo? Por causa do seu clima, um país de sol. Mas também por causa da sua gente, gente simpática. Mas também por causa da sua comida, a gastronomia é rica e variada. Mas principalmente por causa dos seus monumentos e por causa das suas igrejas, por causa dos seus museus, por causa das suas casas de artes, etc. Perguntamos em Timor, qual o monumento que atrai o turista? A nível da igreja, temos a Igreja de La Leia, uma das igrejas mais antigas, inaugurada em novembro de 1933. Não sei se você sabe. Quem é que vai visitar a Igreja de La Leia? É Mato Balaleia, mas tem cuidado, Robert, na nossa de Bité, Barbara, que eu sei Manatuto, a Igreja de Manatuto. Claro que agora há outros centros, monumentos, e por isso é preciso também os que vão, enfim, administrar o território, a república, pensem em valorizar os monumentos. Infelizmente, muitas casas de administrador do posto administrativo estão abandonadas. Aquelas casas, não é, dos chefes do posto, porque nós dizemos, isto é dos colonialistas. O colonialismo faz parte do nosso património cultural. Quartéis, monumentos, escolas, residências dos administradores, residência, enfim, dos funcionários de tipo indo-português ou tipo português chinês. Tudo isto deve existir para atrair os turistas. Entremos no campo da cultura. Já se faz muita coisa. Esperamos que daqui a 30 anos os timorenses venham intensificar, diversificar, melhorar em qualidade o seu folclore, a sua música, o seu tagadai, o seu bico, o seu barro. E não só, como já disse, preservação de monumentos, do património deixado pelos portugueses e do património deixado pelos indonésios. Não devemos ser, porque o Indonésia colonizou, o português colonizou, não devemos ser racistas para dizer isto dos colonialistas, não é? Dos ocupantes, mas a nível cultural aqui não há ocupantes, não há colonialistas. É um bem cultural que é de deixar. É preciso cuidar bem destas coisas. A gente sente a pena com o antigo hospital de La Hane, não é? Que está lá em cima. Agora as pessoas estão mais afadigadas com o hospital de Vidal. E o hospital La Hane abandonado. Até houve lá uma companhia qualquer que estabeleceu lá o seu secretariado, até arrumou lá, enfim, zinco, cimento e tudo, numa das salas do hospital de La Hane. Não é responsabilidade dos governantes para ver isso, não é? O património do Estado. Enfim, são coisas. Esperamos que no ano 2040, a nível da cultura, já haja a Biblioteca Nacional, já haja um Arquivo Nacional, não é? Para conservarmos a nossa memória histórica, antropológica, cultural e histórica, havendo uma Biblioteca Geral Nacional e um Arquivo Nacional. Vou já terminar, somente dizendo mais isto. Tudo depende dos homens e das mulheres timorenses. E para isso é preciso formar, educar, promover. Que tenham os timorenses no ano 2040, tenham mais formação literária, formação científica, formação tecnológica. Mas para isso tenham de ter mais competência. E não só competência, mas também experiência. E não só experiência, mas treino. Os gestores conhecem Cristiano Ronaldo. É muito bom, dizem que é o melhor do mundo. Mas, porque o rapaz também treina. Enquanto depois dos jogos, os colegas vão tomar banho, vão balnear e ele está lá a treinar.
todo político timorense, todo acadêmico timorense, todo engenheiro timorense devia treinar-se, além de ter a sua competência, além de ter a sua experiência. E se falamos disto, falamos também dos políticos. Eu outro dia ouvi uma coisa muito interessante, que para um banco importante da Luanda, o que ia ser presidente do banco ali em Luanda, veio ao Porto submeter-se a um teste. E um senhor que eu conheço muito bem encarregou-se de fazer um teste de conhecimento, da competência, da experiência desse senhor. Esperamos que no ano 2040 os políticos, CNRT, PLP, CUNTO, sejam também submetidos a testes. Olha uma como a governa, lá uma altura, está dentro onde é primo, onde é binho, onde é alho, onde é mão, está dentro onde é partido. A gente ouve dizer que a governante nem sabe falar português, está lá no governo. Fazer o quê? E aquilo aqui é feio. Termino com alterações climáticas. Hoje, um problema muito atual, alterações climáticas. Eu fico triste quando penso no ambiente climático, não é? Ambiente, não é? Environment in Timor. E às vezes procuro, faço esforço por esquecer, porque de facto, sei, vocês todos sabem, Manatuto, não é? Está lá a residência missionária ao pé da igreja, que está ainda destruída, não está coberta, não reabilitada. Para lá do mar, a 200 metros, antigamente, no ano 1937, aquilo é terra. Era jardim da missão de Manatuto, 1937 e 36. Onde que está este jardim? E se formos a Bidal de Sidere, quem passa de Sidere para Bidal, atravessando aquela ponte, em frente daquela ponte havia uma aldeia. Nós íamos dar a passeio à areia branca, passámos por lá, havia cabritos, havia porcos, havia aldeias, e esta aldeia hoje já não existe. E se não formos também a Kassai, depois de Kassai havia lá uma grande aldeia cheia de coqueiros e cheia daquelas plantas do mar. Agora já não existe esse mar. É a mesma coisa a praia do Atabô, lá embaixo em Baucal. Antigamente havia bastante espaço, pois agora o mar avançou de tal maneira que chegou àquela casa construída à beira debaixo dos cubos. Não sei se os políticos timorenses pensam nisso. Que a ilha, de facto, parte da ilha está a desaparecer, como acontece em muitas ilhas do Pacífico, cobertas do mar. O que é que será de Timor daqui a 40 anos, 30 anos? Algumas praias vão desaparecer. Algumas aldeias pescadores também vão desaparecer. Preciso pensar nesta mudança climática de que falam tanto. Bom, finalmente, sobre as línguas. Esperamos que daqui a 30 anos 100% dos timorenses já falam português e 100% de timorenses já falam teto. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua palavra, Dom Ximenes. Há aqui alguns pontos que Dom Ximenes sublinhou sobre a importância do nosso engenheiro Cascalão, Mário Cascalão, como primeiro governador da província de Timor-Timor, que escreveu ao Presidente da República Indonésia para estabelecer uma abertura em Timor-Timor ao mundo internacional. E salientou também aqui sobre a água potável, que daqui a 40 anos que haja água potável a todo o território, e também a casas de tesouros. E por outro lado também convém que nós mantemos a nossa casa tradicional para atrair os turistas.
falou também sobre saúde e higiene, que daqui a 40 anos também que haja mais hospitais com qualidade, não só em Dili, mas em todo o território. E falou também da importância da língua. E a educação é a base fundamental para o nosso desenvolvimento, tanto nacional como distrital. Depois falou também na agricultura, que haja mais campos de arroz, de milho e etc. Isto é, nós temos de ser donos do nosso próprio país. Não podemos ser estrangeiros dentro do nosso país. Acho que isso é um escândalo para cada um e cada uma de nós. E sobre também aqueles monumentos históricos que nós precisamos de conservar, porque isto faz parte do turismo cultural, como os monumentos que foram construídos pelos portugueses e também pelos indonésios. Que também haja Biblioteca Nacional e Arquivo Nacional daqui a 40 anos. Muito obrigado. Agora, neste momento, vou dar palavras à audiência para que façam perguntas ou questões. Como sabemos, já referi no primeiro, antes de começar o nosso colóquio, de que as perguntas são concisas e claras, e claras. E as perguntas serão dirigidas para o nosso orador principal, que é o Dom Ximenes, por uma questão de respeito pelo trabalho feito por ele. Muito obrigado. Agora, tenham a palavra. Em primeiro de tudo, agradeço imenso a presença de Dom Ximenes Belo, com a partilha da experiência e de todo o esforço desde de ser um missionário, um dos nossos pais como um pastor e também como um escritor timorense da história da religião e da história de Timor-Leste. Em primeiro de tudo, queria perguntar ao Dom Carlos, que tem uma visão muito futuramente sobre o sistema educativo timorense ligado ao ensino da língua e à educação, onde o país, na sua Constituição República, consagrou o português e o tétum como línguas de ensino. Mas na implementação não há um subsidiário de apoios das bibliotecas nem dos materiais didáticos que podem fornecer ao sistema educativo para ter uma boa qualidade na formação dos nossos futuros jovens. Como é que poderá ter um futuro daqui a 40 anos a ter uma educação de qualidade, enquanto o processo de ensino-aprendizagem, o ensino básico, coloca-se o foco no tétum, deixando o português sem ter uma base forte, depois continuando no ensino secundário, passando para o ensino superior, deixando outra vez o português. Porque a política do governo em si, seja que está contemplado na Constituição da República e na Lei de Base, o português como língua da escolarização, ou língua da instrução. Mas, no fundo,
o que é que os políticos interpretam na sua ambiguidade da implementação, sempre se deslocam do que é o essencial ou do que se fala na política e se implementa o que se não fala de uma política. Qual será a visão de Dom Carlos como um pai, como um missionário para o nosso sistema em que se está a implementar? Obrigado. Muito obrigado por esta oportunidade e por termos estar conosco Dom Ximenes como orador principal e também a representação da Embaixada de Timor-Leste em Portugal e também ao Dr. Natalino como adido de Educação de Timor em Portugal. Muito obrigado. Eu aprecio muito este encontro, porque nós, os timorenses... Você pode dizer o nome? Sim, o meu nome é Gaspar Ximenes. Estou estudando na Faculdade Católica. A minha pergunta é quando nós falamos do desenvolvimento de Timor, nós temos sempre em vista o sentimento de críticas e por causa dos vários problemas que têm sido acontecido em Timor, há muitos aspectos, tanto na educação, agricultura, a formação para os jovens e também para o melhor futuro para os estudantes que têm sido acabados os seus estudos nas universidades de Timor, tanto no estrangeiro. Há dias que eu vi uma entrevista de um padre da minha terra, chama-se Padre Locatelli, que está lá em Timor há muitos anos, encarregado num colégio, trabalhar sobretudo na área da agricultura, é salesiano. Eu sei que Dom Ximenes conhece, porque está lá desde nos anos 1964. E contou a sua experiência, a sua história, também a sua contribuição para a luta de Timor. Depois daquela entrevista, pediu para que desse a sua mensagem para o que os líderes timorenses puderem fazer mais, esforçar-se mais para contribuir no desenvolvimento de Timor. Porque uma das suas experiências, quando foi visitar as comunidades, viu as pessoas, as crianças, que são afetadas de malnutrição e problema muito grave que afeta a maioria das populações de Timor. E então ele disse: é uma situação de vergonha para nós os timorenses, porque muito dinheiro do petróleo, que no fundo, nesta realização dos programas do governo, não tem um sistema que é eficaz para que este dinheiro seja impactante no desenvolvimento para o povo de Timor. E muitos dinheiros foram parados no sítio errado. Por isso, eu acho que, como sou timorense, não estou assim satisfeito aquilo que está a ocorrer em Timor. Depois, outra questão também, sobretudo a questão da moral cívico. Sei que o povo timorense, em geral, é muito sensível em relação à consciência moral, porque uma notícia que aconteceu muitas vezes em relação àquela questão de só é bebê. Muitas pessoas têm vindo a criticar imensamente sobre esta questão. E da parte da Igreja também criticou,
Mas uma das críticas que eles fizeram, eu, para mim, um timorense, não concordo. Que é, ao criticar apenas aquela pessoa que é vítima, ela também é vítima de uma circunstância, uma situação. Portanto, se vê nesta questão, é uma questão econômica, que muitos, na maioria das famílias de Timor, também estão a passar disso. E há pessoas que criticam moderadamente, porque sabem, compreendem que a situação é sobretudo não só por causa daquele ato individual, mas também sujeito a uma situação econômica, uma situação comum. Para isso, a minha pergunta é: qual será então o papel principal da Igreja na sua ação missionária para que puder ajudar as famílias e contribuírem para as famílias timorenses possam crescer na medida do possível, tanto no aspecto espiritual, também material? Essa questão eu queria dizer ao Dom Ximenes, e acho que é uma das minhas, do meu ponto de vista, em relação à situação atual. E depois outra questão, sobretudo a questão da língua portuguesa. Ouvi uma notícia que o governo de Portugal e Timor têm assinado um acordo com financiamento de mais de 70 milhões para ajudar a educação em Timor, sobretudo na divulgação da língua portuguesa em Timor. Pelo visto que na estrutura governamental, até do ponto de vista crítico, o uso da língua portuguesa é muito fraco, porque não há influência em Timor que seja nos governantes, das pessoas principais, que na estrutura do governo praticamente não dá grande importância. Porque o português, para ser uma língua bem falada, compreendida na sociedade timorense, deve haver uma influência. Até, por exemplo, nas televisões, nas notícias, os timorenses estão fartos de acompanhar as notícias porque os jornalistas não aprendem, às vezes, tentam também mal falado. E qual é então a sua ideia, o seu ponto de vista acerca dessas duas questões? Muito obrigado. Só para vos dizer, ou vos chamar a atenção mais, que as perguntas serão breves. Não precisa de fazer uma mini palestra ou o quê. Porque nós queremos mesmo as perguntas diretas. Se quiserem fazer palestra depois, ou se quiserem fazer uma questão mais longa, mais tarde. Podem falar diretamente com Dom Ximenes ou com os nossos dois representantes. Se fazem favor, façam perguntas diretas, curtas. Tá bom? Não precisam de ir até Porto e depois volta até Quebrada, tá bom? Faz favor. São mais 2 pessoas, tá bom? Porque o nosso tempo também é limite. Muito, sim. Muito obrigado pela oportunidade. Eu sou o Tito Manuel de Cristo. Eu estou a estudar no 3º ciclo da Sociologia. Portanto, eu estudo na Universidade do Porto, mas eu moro cá, em Braga. Eu não vou fazer ou dirigir muitas perguntas para Dom Carlos Filipe Lisbela, porque eu já tinha esclarecido o que Dom falava, mas a minha pergunta, a minha sugestão para a Embaixada de Timor-Leste em Portugal e especialmente para a DIDO,
a educação. Espera, hoje eu já referi no início que as perguntas serão só apenas para Dom Ximenes. Os dois estão dispensados. Tá bom. Eu vou fazer uma pergunta para Dom Carlos Filipe Ximenes Belo e uma pergunta para a embaixada. Eu vou diretamente para a pergunta. A primeira questão que eu gostaria de colocar à embaixada. A embaixada é o nosso representante na Europa, especialmente em Portugal, que possa promover as nossas potenciais em Timor. Quais são as potenciais do nosso país que a embaixada já tinha promovido em Portugal, especialmente os produtos locais, como, por exemplo, coco ou tamarinhos, que eu vejo nos supermercados que venham do Brasil e dos países africanos. Em relação com justiça, eu ouvi as notícias no ano passado que a Embaixada de Timor-Leste em Portugal não sabia os foragidos da Justiça de Timor. Como é que a Embaixada empenha o seu papel de controlar todos os seus cidadãos que venham aqui nesse país? Terceira questão. Em relação com o navio de Nacroma, será que a Embaixada sabe o paradeiro, a finalização desculpa, não é Nacroma, Rapsola. Como é o paradeiro, a finalização deste Rapsola? Este assunto também eu dirijo com muita honra para Dom Carlos Filipe Ximenes Belo, que batizou o navio, mas o navio ainda está cá em Portugal. Eu acho que estas são as minhas questões colocadas. Obrigado. Obrigado, meu nome é Alexandre. Eu queria agradecer a explanação, a explicação do senhor Carlos Filipe Belo. Para mim, fico digamos, satisfeito de ouvir todas as nossas previsões como timorenses, aqui na experimental. Eu queria também, o senhor Luís pode dar uma visão, uma observação sobre a questão do governo desenvolve didaticamente essa coisa da língua materna nas escolas. Eu penso que isso será, para mim, um problema para as crianças, de concentrar ou dedicar os estudos, principalmente na aprendizagem, no processo de aprendizagem da língua oficial, que é e principalmente o português. Porque o dialeto, eu penso que, como nós, Dantas nunca aprendemos isso nas aulas. Pode-se aprender isso em casa, com as famílias. Muitas pessoas, até hoje em dia, ainda falam bem esses seus dialetos, como pessoas de Mambai, falam Mambai, eu sou de Mambai, falo Mambai. Pessoas colegas daqui de Macassar, falam bem Macassar. Pessoas de Pataluco também falam, de Macalé. Eles falam, sim, não passaram por um estudo nas escolas. Mas hoje em dia, o Ministério da Educação fez uma lei que forçou obrigatoriamente as crianças têm que ir aprender isso na escola. Eu penso que isso é uma coisa rara. Eu não vou contra o governo, mas essa coisa de decisão de aprender a língua materna nas escolas, para mim, isto é para atrasar o processo da língua oficial, quer o técnico assim como português. Obrigado. O Dom Ximenes vai responder depois. Há mais duas questões. Duas questões só. Depois terminamos, tá bom? Para responder, doutor Manuel. Manuel o quê? Manuel Belo. É muito bonito, muito Manuel Belo. Parabéns. Doutor Belo pergunta
sobre a língua, não é? A língua portuguesa, o uso da língua portuguesa, que às vezes os quadros do governo, que outras pessoas não usam. A minha primeira pergunta, a minha primeira resposta, doutor, é que lhe supremo que a Constituição, né? Se você lá com ali, artigo não aceita a Constituição para qual é de temos lá na Constituição, depois a gente não fala, não pratica. Para quê? Eu já disse uma vez em Lisboa, quem vai contra a Constituição deve ir para a prisão. Se nós escrevemos a Constituição, não pomos em prática, o que estamos a fazer? Portanto, vamos fazer um esforço, enfim, de falar, pelo menos de falar, se não sabe, pronto, que dê pontapés na gramática, mas vai falando, não é? O meu amigo conterrâneo, o doutor Quintino, disse que também a Constituição diz teto, por isso as pessoas encostam-se à Constituição, defendem mais teto, falam mais teto. Se é assim, então, pronto, suprime-se o artigo referente a português. Ou mantemos ou não mantemos, ou falamos ou não falamos. Se queremos manter, então, pronto, vamos fazer o esforço de aprender, de continuar a falar. É verdade que antigamente nós, a geração passada, nós aprendemos porque estávamos no internato, não é? Nos colégios tinham internos e nós tínhamos a aprender mesmo, se não apanhávamos palmatoadas. Hoje não há internatos, não há obrigatoriedade, mas tens de fazer alguma coisa para que as pessoas aprendam a língua portuguesa. Portanto, creio que é o melhor esforço para isto. Respondendo ao Dr. Gaspar Ximenes sobre o petróleo e o uso do petróleo, e também o subgoverno, ainda não é o maior. Elas que devem dizer isto, se de facto todo o fundo não aplica para o desenvolvimento do país e para que as crianças, não é, nas aldeias não morram de fome ou por causa que não tem alimentação. Sobre este de, enfim, deixar as crianças, não é? Só é beber, só é lavar, e dá na moça o subaita voto, qual é o bispo na Itólia. Não é só isso, mas também temos de fazer o esforço, não é? Sobretudo de todos os cristãos, de todas as pessoas responsáveis para se de facto houve já aquela união, aquele acidente, o incidente, pelo menos que dê vida à criança, ou entrega aos avós, entrega aos pais. Antigamente aqui em Portugal não havia ordens religiosas, sobretudo de irmãs, que tinham casas para receber essas crianças, né? E tinham uma espécie de, não sei se como se diz, asilo, mas não só quando a pessoa tem medo e leva a criança para entregar lá a instituição, deixa num buraco, fontar, roda e depois vem uma freira levantar, leva a criança para cuidar dela, não é? Portanto, esperamos que, enfim, as nossas irmãs, as freiras em Timor, não só ensinam a rezar, mas também se dedicam um bocadinho a isto, não é? De receber essas crianças e que, de facto, as raparigas jovens, não é? De Timor, que engravidam e que de facto vêm de facto a dar a luz, pronto. O quinto mandamento da lei de Deus manda não matar. Primeiro, formação moral, formação doutrinária. Depois, segundo, há sempre uma solução de salvar essa criança ou entregar a uma instituição religiosa. Para isso tem de haver uma instituição religiosa. Se não há, que os timorenses façam uma IAIASA, uma fundação, para receber essas crianças, ou próprias famílias, os avós e as avós, os tios e as tias, para cuidarem desta criança. Depois, sobre a língua, pronto, eu já expliquei, mas sobre a língua preciso fazer um grande esforço. Respondendo ali ao Dr. Quintino, Cristo fala da rua Navio Rapsola. Eu próprio fui convidado para benzer e ver a irmã provincial canuciana, porque nós não sabíamos, não é? Vinha um convite, já estava a água bem preparada e fui benzer. E a irmã, como chama ela? Guilhermina,
pegou até numa garrafa de champanhe, lançou contra o barco e não arrebentou. E porquê? Nós, de facto, fizemos aquela cerimônia sem saber que por dentro estava ainda por acabar. E, portanto, foi apenas, aqui entre nós, foi apenas um chamariz político também da campanha política para que aparecesse o barco solo, mas no fim ainda não está pronto. Depois vocês sabem que depois veio um grande problema que nos estaleiros da Figueira da Foz o senhor empresário não gastou todo o dinheiro que tinha recebido de Timor. E por isso os trabalhadores apoderaram-se do barco. E agora o governo timorense quiser reaver o barco, tem de dar mais alguma quantia e fazer o possível para que o barco vá para Timor. Portanto, ainda estão os estaleiros de Doutor Corte Real, de qual é a língua materna. Aqui é um aspecto a analisar. De facto, nós, os mais velhos, aprendemos português sem aprender o nosso dialeto, a nossa língua materna. E hoje o governo, não é, está um decreto para as pessoas aprenderem a língua materna. Da minha parte, continuamos a insistir no ensino das línguas oficiais, língua portuguesa e língua teto. E por que não uma vez por semana? Uma vez por semana, melhor que cada criança de Fataluco aprenda Fataluco, de Waimá aprenda Waimó, de Maxá aprenda Waimá. Porque há regras que preciso ensinar. Há dialetos, as pessoas chamam dialetos. Para mim, eu não defendo dialeto. Dialeto de quê? Dizem que Maxá é um dialeto. Para ser dialeto, tem que ser dialeto dependente de outra língua. E Maxá não é nenhum dialeto, nem Mambá nenhum dialeto. É língua. Portanto, se nós queremos manter as nossas línguas maternas, temos de saber. E para isso temos de aprender os vocábulos, a sua estrutura, os seus contos, as suas tradições. Não? Por isso, defendo também que as crianças aprendam, mas não é assim uma disciplina obrigatória que ponha de lado o português. Não? Por que não uma aula por semana? Não é? Que as crianças aprendam o Mambai, como se fala, como se escreve, quais são as suas estruturas gramaticais, fonéticas, sintéticas. Porque nós sabemos que alguns dialetos, algumas línguas estão a desaparecer, como acontece com a língua de voleio, que nos chama ali em Tutual, que desapareceu, e graças a Deus houve um português chamado Manuel Ferreira que registrou isso na Seara, revista da Diocese de Dili. Portanto, para preservar o nosso património cultural, é mais nesse aspecto que convém que nós falemos e estudemos também a nossa própria língua materna. E por isso, outro dia eu publiquei, para o vosso conhecimento, o dicionário Maxai, português Maxai, e que algumas pessoas perguntam. Nós estamos aqui à grande discussão da política da língua materna. Agora o Bispo vai fazer hoje. Eu defendo, primeiro, conservar património cultural da língua Maxai. Segundo, ensinar as crianças Maxai a aprender português. E terceiro, ensinar os portugueses a aprender Maxai. Porque é que não deve aprender? Se já tem qual é a minha língua, já tem qual é a minha língua. Está tudo respondido? Pronto, obrigado. Mais duas questões.